Pensar demais, inteligência ou prisão. Pensar é uma força, a capacidade de analisar, antecipar consequências e enxergar camadas da vida pode ser sinal de inteligência e profundidade, mas quando o pensamento deixa de organizar a vida e começa a aprisionar a pessoa em possibilidades, medos e cenários que ainda nem existem, ela deixa de ser ferramenta e vira prisão. Você já teve a sensação de que sua mente não desliga? Sabe aquele momento em que você está vivendo uma situação simples, mas a cabeça simplesmente começa a abrir possibilidades? E se isso acontecer? E se a pessoa tiver entendido errado? E se essa escolha der errado daqui a alguns anos? E se eu estiver perdendo tempo? E se me arrepender? E de repente, uma situação que era pequena vira um labirinto inteiro dentro da sua cabeça. Pensar é uma das maiores capacidades humanas. É por meio do pensamento que analisamos a vida, planejamos o futuro, aprendemos com os erros, entendemos pessoas, criamos, projetamos e evitamos repetir escolhas ruins. Se fosse simples assim, seria bom demais. Você não concorda? Mas existe um ponto em que pensar demais deixa de ser inteligência e começa a virar prisão. E talvez essa seja uma das grandes armadilhas de quem tem uma mente muito ativa. Porque, por fora, parece profundidade, mas por dentro, às vezes é só cansaço. A pessoa pensa em tudo. Pensa no que aconteceu, pensa no que poderia ter acontecido, pensa no que talvez aconteça, pensa no que deveria ter falado, pensa no que o outro quis dizer, pensa nas consequências de uma decisão que ainda nem tomou, e quando percebe, já viveu 10 versões diferentes de uma vida que ainda nem começou. E se você ficou até aqui, talvez saiba muito bem do que eu estou falando. Aquela sensação pesada no fim do dia não é exatamente cansaço físico, é cansaço mental. Existe uma diferença entre pensar e ruminar. Pensar organiza, ruminar desgasta. Pensar pergunta: o que eu posso aprender com isso? Ruminar pergunta: se eu tivesse feito diferente? Pensar leva a uma decisão. Ruminar cria novas dúvidas. Pensar te aproxima da realidade. Ruminar te prende dentro da própria mente. E o problema é que, muitas vezes, a ruminação se disfarça de inteligência. A pessoa acredita que está sendo cuidadosa, que está sendo estratégica, que está apenas se preparando para todas as possibilidades. Mas, às vezes, ela não está planejando, ela está tentando controlar o impossível, porque no fundo, essa sensação de controle já é uma farsa. E talvez essa seja uma frase importante. Planejar é inteligência, tentar prever tudo é ansiedade com roupa de estratégia, porque a vida não respeita totalmente os nossos cálculos. Você pode pensar 100 passos à frente, mas a realidade pode mudar no terceiro. Você pode tentar imaginar todas as possibilidades, mas uma conversa, uma perda, uma oportunidade, uma pessoa ou um imprevisto pode mudar completamente o caminho. E aí, a mente que tentou controlar tudo descobre algo desconfortável. A vida não cabe inteira dentro do nosso planejamento. E no fim, a gente fica com aquela cara de quem percebeu que, em certas situações, era melhor ter agido do que ter analisado demais. Calma, vou te explicar melhor. Isso não significa que devemos viver de qualquer jeito. Não significa abandonar a reflexão, agir no impulso ou parar de pensar nas consequências. Pelo contrário, pensar é necessário, mas pensar demais pode virar uma forma sofisticada de fugir da ação. A pessoa analisa tanto que não começa,
planeja tanto que não executa, considera tantos cenários que perde o contato com o próximo passo possível. Ela não está parada por falta de inteligência, está parada porque enxerga possibilidades demais. Às vezes, uma pessoa simples age mais rápido, não porque é mais sábia, mas porque enxerga menos caminhos. E uma pessoa muito analítica sofre, mas não porque é fraca, mas porque vê muitas consequências ao mesmo tempo. O problema é que ver muito não significa necessariamente viver melhor. Às vezes, enxergar muitas camadas ajuda, mas em outros momentos atrapalha. Imagina alguém tentando entrar em um relacionamento e, em vez de viver o presente, já começa a pensar: e se daqui 10 anos isso acabar? E se eu perder essa pessoa? E se ela mudar? E se eu mudar? E se tudo que estamos construindo hoje um dia for esquecido? Esse pensamento pode parecer profundo, e talvez seja, mas se ele impede a pessoa de viver o amor que existe agora, então a profundidade virou prisão. O mesmo acontece com o trabalho. A pessoa pensa no projeto, depois pensa se o projeto vai dar certo, depois pensa se as pessoas vão gostar, depois pensa se vai ser julgado, depois pensa se deveria começar melhor, depois pensa se talvez precise estudar mais antes. E quando percebe, passou mais tempo imaginando a obra perfeita do que construindo a primeira versão possível. Às vezes, o pensamento não está buscando verdade, está buscando garantia, garantia de que não vai doer, garantia de que não vai errar, garantia de que não vai ser julgado, garantia de que não vai se arrepender. Mas essa garantia não existe. Viver exige decidir com informações incompletas. Toda escolha acontece no meio da incerteza. A maturidade talvez não seja saber exatamente o que vai acontecer. Talvez seja aprender a agir mesmo sem ter todas as respostas. E aqui entra uma ideia muito próxima do estoicismo. Os estoicos não diziam que a pessoa deveria parar de pensar. Eles diziam que era preciso separar aquilo que depende de nós daquilo que não depende. Depende de mim refletir antes de agir. Depende de mim observar meus julgamentos. Depende de mim escolher uma postura. Depende de mim corrigir um erro. Mas não depende de mim controlar todas as reações das pessoas. Não depende de mim prever todos os acontecimentos. Não depende de mim garantir que nenhuma escolha terá dor. Não depende de mim saber com certeza como minha vida será daqui 10 anos. Quando a mente tenta controlar aquilo que não depende dela, ela se cansa. E talvez grande parte do cansaço mental venha daí, não de pensar muito apenas, mas de tentar resolver internamente problemas que só a vida, o tempo e a ação pode responder. Tem pergunta que a mente não resolve, só a experiência responde. Você pode pensar muito sobre começar um projeto, mas só começando você descobre o que precisa melhorar. Você pode pensar muito sobre uma conversa difícil, mas só conversando você descobre como a outra pessoa vai reagir. Você não pode pensar muito sobre uma escolha, mas só caminhando você descobre se aquele caminho faz sentido. Existe uma frase que resume bem isso. A vida não exige que você acerte os 200 passos. Ela exige que você não minta sobre a direção. Porque pensar 200 passos à frente pode parecer controle, mas muitas vezes é só ansiedade tentando se antecipar à dor. O próximo passo, por outro lado, é real. Ele está diante de você. É nele que a vida acontece. Quem pensa demais precisa aprender a respeitar o próximo passo. Não porque o futuro não importa, mas porque o futuro é construído por decisões presentes, não por simulações infinitas. E talvez o maior desafio de uma mente intensa
seja aprender a voltar para o agora sem se sentir irresponsável. Porque, para algumas pessoas, descansar parece culpa, parar parece atraso, não pensar parece negligência. Mas existe uma diferença entre consciência e hipercontrole. Consciência é perceber o que está acontecendo. Hipercontrole é tentar dominar tudo o que pode acontecer. Consciência liberta, hipercontrole aprisiona. Uma mente consciente observa, aprende e age. Uma mente aprisionada observa, repete, teme e paralisa. Por isso, talvez a pergunta não seja apenas eu penso muito. A pergunta é: o meu pensamento está me levando para uma vida mais lúcida ou apenas para uma vida mais cansada? Porque pensar demais pode dar a sensação de profundidade, mas profundidade real não precisa produzir algum tipo de clareza. Não necessariamente uma resposta definitiva, mas um pouco mais de direção. Se depois de pensar você entende melhor o que sente, o que quer, o que deve fazer ou o que precisa aceitar, o pensamento cumpriu seu papel. Mas se depois de pensar você está apenas mais confuso, mais ansioso e mais distante da ação, talvez você não esteja refletindo. Talvez você esteja girando dentro da própria cabeça. E isso acontece com pessoas inteligentes, porque a inteligência permite imaginar possibilidades, mas a sabedoria é saber quais possibilidades merecem atenção. A inteligência vê caminhos, a sabedoria escolhe por onde andar. A inteligência antecipa problemas, a sabedoria entende que alguns problemas só podem ser enfrentados quando chegam. A inteligência permite muito. A sabedoria sabe quando parar de perguntar e começar a viver. Talvez pensar demais seja uma tentativa de se proteger da vulnerabilidade da vida. E se eu pensar o suficiente, talvez eu não sofra. Se eu prever tudo, talvez eu não seja pego de surpresa. Se eu analisar cada detalhe, talvez eu nunca erre. Mas viver é aceitar que, mesmo pensando muito, ainda vamos errar. Mesmo amando, podemos perder. Mesmo planejando, podemos ser surpreendidos. Mesmo estudando, continuaremos ignorando muita coisa. E isso não torna o pensamento inútil. Apenas coloca o pensamento no seu devido lugar. Pensar é uma ferramenta, não é uma casa para morar. A mente é um instrumento poderoso, mas não pode ser o único lugar onde a vida vai acontecer. Você não foi feito apenas para analisar a existência. Você também foi feito para experimentá-la. Então, talvez a maturidade não esteja em parar de pensar, está em aprender quando o pensamento já cumpriu seu papel. Pensar antes de agir, mas agir. Refletir antes de responder, mas responder. Analisar antes de escolher, mas escolher. Olhar para o futuro, mas não abandonar o presente. Porque no fim, pensar demais pode ser inteligência, mas quando impede você de viver, escolher e agir, ele deixa de ser inteligência e vira prisão. Então eu deixo uma pergunta: a sua mente está te ajudando a enxergar melhor a vida ou está te impedindo de vivê-la? Este é o Além da Certeza, um espaço para filosofia, comportamento humano e pensamento crítico, não para encontrar respostas fáceis, mas para aprender a fazer perguntas melhores.